Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos dar ouvidos para ouvir, que o Senhor me use, me dê o teu poder, para que eu possa trazer a mensagem esta noite com eficácia e fazer a tua vontade. Abençoe agora, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E estamos aqui então na nossa quarta parcela do subtema Como cometer suicídio espiritual. Como cometer suicídio espiritual. E esse subtema faz parte do tema maior, que é Davi, o seu rumo à grandeza. E nós estamos vendo já quase um mês esse tropeço, digamos assim, na jornada, no rumo que Davi estava tendo para a grandeza, indo muito bem até esse episódio aqui, que é um episódio muito triste e que, como nós vemos falando e vemos notando, levou ele do ápice da sua situação espiritual como rei, como servo de Deus, para o ponto mais baixo, fundo do poço realmente, em termos espirituais, no que ele veio a fazer. E nós estamos vendo como é que ele chegou a isso, como que isso se deu, para que a gente possa então aprender, não para a gente fazer igual, a gente cometer suicídio espiritual, mas o oposto, para a gente se precaver, para a gente vigiar e tomarmos medidas, precauções, cautela, para que a gente não entre nessa espiral, que o que nós vamos ver aqui é uma espiral. É uma coisa segue a outra, um pecado puxa a outro, um erro puxa a outro. E lembre-se disso, sempre que você é deparado com uma decisão, geralmente a decisão vai ser entre o certo e o errado. Toda vez que você toma uma decisão errada, você vai ser deparado com outras decisões não tão boas quanto se você tivesse tomado a decisão certa. Ou seja, sempre que tomamos uma decisão certa, nós vamos também ser deparados com outras decisões, só que vão ser opções melhores. E sempre que nós escolhemos fazer a coisa certa, nós somos apresentados com escolhas melhores. E o contrário é verdade. Quando tomamos uma decisão errada, nós somos apresentados com opções ruins. E chega um ponto onde você simplesmente fica com a escolha entre ruim, ruim, ruim ou ruim. Como é que chegou a isso? Foi uma decisão errada, em cima da decisão errada, e você foi se excluindo, você foi tirando as boas escolhas que você tinha ou teria. Tá? Então você nunca quer se colocar numa situação dessa, mas é lá que a gente chega. A decisão errada leva para mais decisões difíceis e ruins, até o ponto. E eu infelizmente já lidei com pessoas que chegaram a um ponto onde eles escolhem entre o ruim, o péssimo ou o terrível. O pastor, não tem uma coisinha boa aí no meio? Não, chegou a isso. Chegou a esse ponto, chegou ao ponto que você não tem mais uma escolha, uma opção boa. Tá? Você só tem agora a opção ruim. Tá? Então tenha muito cuidado. E Davi estava chegando nessa situação. E nós vamos ver um pouquinho disso. Então, vamos ver alguns pontos que nós já vimos que contribuem para o suicídio espiritual. Primeira coisa que nós vimos que Davi fez foi que ele negligenciou o seu dever. Ele negligenciou o seu dever. Aquela época que o rei devia estar na guerra, ele não estava no palácio. Nós vimos depois disso, semana seguinte, que ele sucumbiu à preguiça, ficou preguiçoso. Era de tarde e ele estava levantando da cama de tarde. E quando você negligencia o seu dever, você automaticamente entra na preguiça, fazendo não só
o que você não deve, mas você não faz o que deve estar fazendo. E na semana passada nós vimos a questão do olhar. Davi não controlou o seu olhar. Essa semana nós vamos ver outro ponto importante a partir do texto que nós lemos. E o subtema de hoje é ignorando os sinais. Um dos erros de Davi foi que ele ignorou, ele não prestou atenção aos sinais. Que sinais, pastor? Nós vamos ver os sinais daqui a pouquinho. Mas, eu diria sinais e avisos. Pastor, qual a diferença de sinal e aviso? Aviso é dado por alguém. Pode ser que é dado por Deus, através de uma pregação, leitura da palavra. Pode ser alguém, o pastor quando prega, o pastor quando aconselha, pode ser um amigo, um irmão, um cônjuge, enfim. Aviso é quando parte de alguém para alguém. Sinais é diferente. Sinais são as consequências naturais das suas escolhas, são os sintomas das suas escolhas, que você deve estar atento, que eu devo estar atento. Então, o que Davi fez aqui, ele ignorou os sinais e os avisos. E essas duas coisas nós temos que ficar bastante atentos. Então, vamos ver como foi que ele fez isso e como nós não devemos ignorar os avisos. Lá em Provérbios, capítulo 22, se você for rápido de Bíblia, eu vou pedir que você abra para Provérbios 22. E eu quero que você olhe comigo no versículo 3 de Provérbios 22. Que diz assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente ou o sábio, ele prevê o mal. Gente, olha, sempre há avisos, sempre há sinais, sempre há sintomas. E eles estão lá para nos alertar. Não vai haver uma ocasião que os sinais não estão lá. Os sinais estão lá. O sábio e o prudente, eles vão prever, eles preveem o mal e eles se escondem. Se escondem quer dizer que eles saem do caminho do mal. Eles fogem do mal. O contraste é que o simples não se esconde, ele passa direto e aqui fala, acabam pagando. Pagando é uma excelente palavra para descrever aqui. Eles acabam pagando. Pagando o preço da tolice, o preço de não prever o mal. E devemos ser sábios e prudentes e não ignorar sinais e avisos. A palavra prever que nós temos aqui no versículo 3 de Provérbios 22, quer dizer o seguinte no dicionário: prever, ter ideia antecipado de algo que vai acontecer. Então, nós temos que sempre estar olhando para frente e prevendo antecipadamente o que pode vir a acontecer. Tá? Ah, pastor, mas eu não tenho uma bola de cristal. Não, mas você tem os sinais. Jesus falou o quê? Você tem os sinais dos tempos da colheita, né? Se o céu está vermelho, você tem os sinais da colheita. Bom, você tem os sinais, leia os sinais. Nós podemos ler os sinais. Foi isso aqui que Davi errou, ele não leu os sinais. Nós temos que ficar atento aos sinais. Segunda opção aqui, definição, antever, ou seja, ver antes, antecipadamente. Terceira definição, ver, providenciar com antecedência. Então Davi não fez isso. Lembrando que prever vem de ver, enxergar, e uma das coisas que o pecado faz, ele cega. O pecado, ele cega, o pecado, ele engana, o pecado, ele emburrece. E nós vamos ver mais disso no futuro, mas Romanos 7, versículo 11, diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado me enganou e me matou. Então o pecado o quê? Ele engana. O pecado engana e você acaba não prevendo o mal. Porque o pecado lhe engana dizendo assim, vai tudo dar certo. Você é uma exceção. Gente, sabe quem é uma exceção? Ninguém. Eu não sou exceção, você não é exceção. Não tem exceção.
Quando alguém começa a falar, não, porque eu sou uma exceção, porque comigo é diferente, logo aí de cara você já vê que a pessoa não está prevendo, que a pessoa está sendo enganada pelo pecado. Isso é um sinal, isso é um sintoma. Então, se você percebe que você está dizendo isso, ou alguém ao seu redor está dizendo isso, entenda, isso é um sinal, isso é um sintoma. É um sintoma que a pessoa não está prevendo o mal, logo não vai se esconder. E quem não se esconde são os simples, e os simples eles passam e acabam pagando. Aí o sinal é o sintoma, gente. Vamos ficar atentos. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mais uma vez, o pecado, ele engana, mas o pecado endurece. Quando endurece o que, pastor? O coração. Quando o nosso coração fica endurecido, ele fica surdo à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trazer convicção, o Espírito Santo quer lá e futucar o seu coração, mas o seu coração está endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado está dizendo, vai estar tudo certo. Feche os olhos, respire fundo e vai nessa. Que vai tudo dar certo. Sabe o que é isso? Isso é um sinal e é um sintoma. Foi isso que Davi fez. Ele sabia que era errado. Só que ele ignorou o sintoma. Por quê? Porque o pecado o cegou, o pecado enganou e o pecado endureceu o seu coração. E aquela voz do Espírito Santo que quer nos avisar, quer nos influenciar, quer nos trazer convicção, não está sendo ouvido, não está fazendo efeito, porque o pecado endureceu. O engano do pecado endureceu. Provérbios 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O pecado engana, ele emburrece, ele mata, ele endurece o coração, e ele mantém você cativo, você preso. Ele te amarra, te prende. Te prende, está aqui, ó. Suas iniquidades o prenderão. Quer um exemplo disso? Quando alguém vem para você e fala, vem cá, o seu pastor proíbe você de fazer isso, você responde assim, meu pastor não me proíbe de nada. Deus fala que eu não devo fazer. Aí você vira a mesa e fala assim, deixe você de viver essa vida sórdida que você vive. Deixe as suas iniquidades. Tem gente que prefere morrer do que deixar as iniquidades. Literalmente. Sabe o que é isso? O pecado prende, o pecado escraviza. Mas o pecado engana ao ponto de querer convencer você que não, quando você quiser você para. Você não começou? Você decide quando para. Aham, vá nessa. Não. Quando você se entrega ao pecado, a Bíblia fala o quê? Quem serve o pecado é escravo do pecado. Escravo. A Bíblia usa a palavra, no português, a palavra servo. A palavra servo é a palavra doulos. Doulos é servo, mas é servo de escravo. Não é servo de assalariado, não pode chegar lá e pedir as contas, eu quero mais não, viu? Estou saindo. Não. É servo de escravo. Você está sob domínio do pecado. Então entenda, os avisos, os sinais, os sintomas estão lá. Mas o pecado vai evitar, ele vai complicar, ele vai impedir que você enxergue e perceba os pecados e os sintomas, o que vai agravar a sua situação muito mais. Então Davi foi enganado, Davi se enrolou numa situação que o levou de mal a pior, e é isso que o pecado faz. Então não ignore os sinais, não ignore os avisos, não ignore os sintomas, porque eles estão lá porque Deus dá os sintomas. Deus é fiel. Olha comigo para Ezequiel 33. Primeira coisa esta noite, não ignore os sinais e os sintomas. Número 2, o aviso e o ser avisado. Ezequiel 33, versículo 9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho,
para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Nós temos o dever de avisar e alertar as pessoas quando está ao nosso alcance, na nossa responsabilidade e na nossa jurisprudência. Você não deve, eu não devo sair por aí alertando todo mundo sobre qualquer coisa. Depende. É sua responsabilidade, é sua jurisprudência, é no seu alcance. Tá? Porque se for, nós temos esse dever. Podemos alertar amigos, família, como pai, como mãe, como pastor, devemos alertar. Não avisar, não alertar nesse caso, então nos torna responsáveis. Olha aqui o finalzinho. Mas tu livraste a tua alma, ou seja, se eu aviso o ímpio e o ímpio não muda, problema dele, eu livrei a minha alma. Mas se eu não avisar, se eu negligenciar de avisar, então eu não livrei a minha alma, ou seja, eu sou responsável e vou ter que arcar com as consequências de não ter avisado. Então, se você é um pai ou uma mãe e você não avisa, alerta, ensina os seus filhos, você, pai ou mãe, é responsável. Você, pastor, que não alerta a sua congregação, pregando todo o conselho de Deus, por seja lá qual motivo seja, seu papel é avisar, alertar. Agora, o cumprir, aí é com a congregação. Mas se eu não fizer isso, eu vou prestar contas do porquê eu não fiz isso. Então, meu papel não é enforçar nada, ninguém, é avisar e alertar, é trazer os sinais, apontar os sintomas. Mas nós temos essa responsabilidade. Quando nós não fazemos isso, porque, veja bem, nós temos a responsabilidade de avisar as pessoas que estão debaixo dos nossos cuidados, digamos assim. E por outro lado, nós temos também a responsabilidade de agir ao sermos avisados. Nós temos a responsabilidade de tomar providências quando somos avisados e alertados. Por que tudo isso, pastor? Porque Davi foi alertado, Davi foi avisado. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas se a gente não agir quando somos avisados, se nós não agirmos quando os sintomas e os sinais estão evidentes, então nós nos enquadramos em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13, conhecemos bem, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja bem, o pastor vem, ou seu pai, a sua mãe, ou você lê a Bíblia, você ouve uma mensagem, vem o irmão, você é avisado, você é alertado, você recebeu um sinal, você foi dado essa informação. Você deve agir. Se você não agir, você está encobrindo. Essa palavra encobrir as transgressões, eu vou traduzir ela para você para o português. Encobrir as transgressões quer dizer justificar o seu pecado. Encobrir transgressão é você dizer que o seu pecado não é bem pecado. Encobrir suas transgressões é você querer justificar o seu erro. É colocar sujeira embaixo do tapete. E aqui está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões nunca, o quê? Prosperará. Esse prosperará, você note, não está escrito com esse cifrão. Não é a ver com dinheiro. Também, mas não só. Prosperar quer dizer que não vai para frente. Não vai prosperar na sua vida espiritual, sentimental, nas finanças, família, trabalho. Enfim, você não vai crescer. Você não vai prosperar, você não vai ser abençoado. Por quê? Você está encobrindo a sua transgressão. Você está justificando o seu pecado. Porque ninguém que sabe o que é pecado e comete aquele pecado, o faz sem antes no seu coração justificá-lo. Diminuí-lo, fazer dele bobagem, nada a ver, eu discordo. Pronto, tudo isso são argumentos que a gente usa para justificar o pecado, para encobrir a transgressão. Para que não haja dúvida,
em relação ao tema de hoje, em relação a Davi, foi exatamente isso que Davi fez. Ele tentou encobrir a sua transgressão. Ele tentou encobrir a transgressão porque ele não tinha outro jeito. Olhe comigo no nosso texto, versículo 5. 2 Samuel 11, versículo 5. Davi aqui está tentando tirar o corpo fora. Está tentando encobrir a sua transgressão. Versículo 5. Lembra até o 4, né? Versículo 5 começa: e a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 6. Então, veja só, então, Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu. Por que você acha que Davi enviou para buscar Urias, o Heteu? E note que ele fez isso, essa palavra então, quer dizer, por isso, por esta causa. A Batseba estava grávida. Então, a partir daí, manda trazer o marido dela. Qual era dele? Ele sabia que dali a uns 9 meses ia nascer um filho ou filha. Então ele chamou Urias. Vamos lá, continuando. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Como se ele tivesse interesse em saber essas coisas através de Urias. Ele não chamou Urias para saber como é que ia a guerra, como é que estava Joabe, como é que estava... Ele não chamou Urias para isso. Ele estava sendo o quê? Falso. Ele estava ali tentando enganar Urias. Ele não chamou Urias para saber disso, gente. Por que foi que ele chamou Urias? Vamos continuar lendo. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os seus pés. Ele percebeu que os pés de Urias estavam sujos? Não. Ele falou: desce a sua casa. Ele falou: vai para casa. Tu não tem morar? Vai para casa. Está na guerra já muitos meses, não vê sua esposa há muito tempo. Vai para casa, Urias. Vai para casa, passa a noite lá. Lava os seus pés, não, essa mulher não vai querer saber de você, né? Com chulé danado que você está. Então, vai para casa, lava os pés, bota um perfume, faça barba. Bota aquele pijama de seda. Leve sua esposa para chupar um flau na praça. Tem uma noite de romance com a sua esposa. Você acha que Davi estava se lixando para Urias? Ele queria que daqui a 9 meses, quando nascesse o filho, todos pensassem que Urias era o pai. E isso só seria possível se Urias não estivesse na batalha, lá longe. Porque desde aquela época o povo faz a conta, sabe? Peraí, 9 meses. Urias estava na guerra de tal. Peraí, como é que foi isso? Perguntas seriam feitas. Lembrando que naquela época, a penalidade para adultério era a morte. Batseba, me diga uma coisa. Esse menino, como é que foi? Urias está lá faz 2 anos na guerra. Como aconteceu isso? Ele estava querendo, gente, encobrir. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então não tente encobrir a transgressão, gente. O que confessa e deixa. Não encobrir. Confessa e deixa. Mas se você está cego, embrutecido pelo pecado, você não vai confessar. Se confessar, você não vai deixar. Vamos ler aqui o que acontece. E saindo Urias à casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Davi mandou uma cesta do palácio, com iguarias, com champanhe, 2 copos de vidro. Naquela época era terrível a coisa. Entendeu?
Mandou um presente na mesa do rei para ter esse jantar romântico. Nada de flauta essa noite. Nada de flauta, você vai comer do bom do melhor. Foi mandado um presente da mesa do rei. Versículo 9. Porém, Urias se deitou aonde? À porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Ele não foi para casa. Bom, o plano de Davi já não estava indo tão bem assim, né? Mas ele foi dormir pensando que havia se livrado. Me livrei. Enganei o bobo na casca do ovo. Versículo 10. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Complicou de novo para Davi. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Urias era um homem de caráter, muito mais caráter do que o que Davi estava fazendo. Ele falou: não, rei, como é que o meu senhor, o general Joabe, os meus colegas estão acampados no campo, sofrendo privações, eu vou para casa para comer, beber, me deitar com a minha esposa? Não, de jeito nenhum. Se eles não podem fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou dormir aqui na porta do palácio com todo mundo. Não vou para minha casa. Davi, então, olha no versículo 13. Davi então tentou embebedar Urias. E Davi o convidou, mais uma vez, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Ele o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Nem bêbado Urias faria aquilo. Mesmo ele bêbado, ele tinha mais caráter do que Davi. Pois é. Mas Davi ia encobrir a sua transgressão a qualquer custo. E olha que coisa ele fez aqui. Olha o versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Gente, ele mandou essa carta. Vou dizer o que está escrito na carta, daqui a pouquinho a Bíblia vai dizer. Mas ele escreveu essa carta e deu para Urias entregar a Joabe. A carta dizia assim, versículo 15. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Falei: esse danado não vai me livrar não, ele está me complicando, já sei. Eu vou matar ele. Sim, pastor, mas matando ele, isso não resolveria a questão do menino que ia nascer. Porque todo mundo viu que ele não foi para casa. Falei: mas se ele morrer, eu caso com a viúva. Mas para casar com a viúva tinha que estar viúva. Então ele viuvou a Batseba, ele mandou matar. Agora repara, ele deu a carta, a sentença de morte, ele deu para o próprio Urias. Já pensou se Urias abre aquela carta? Deu nada, perdeu. Pois é, gente. Olha que audácia. Que falta de caráter. Que abuso de autoridade. Gente, isso aqui é assassinato. Ele tomou a vida de um homem inocente para a conveniência do erro dele. Está entendendo? Encobrir transgressão a qualquer custo, não interessa. E quando você começa, quando eu começo, quando nós começamos a andar nesse caminho que Davi entrou, a coisa complica.
É como você descer uma ladeira. Alguém já desceu uma ladeira correndo? Você começa a correr a ladeira, aí você quer parar. Você não consegue parar. Você só para quando o quê? Quando você cai no chão e se esborracha todo dia. Se você não acredita, vamos ali para uma ladeira e você começa a correr. Você não consegue parar mais. Você pega o embalo, você só para quando você cai, ou bate num poste, num muro, ou tropeça, alguma coisa. Você até para, mas vai sair todo machucado, todo quebrado. Se Urias não pudesse ajudá-lo a encobrir o pecado, então ele teria que ser eliminado para abrir o caminho para ele casar com Batseba. Então nós temos a responsabilidade de agir quando somos avisados, e Davi foi avisado. No versículo 3 do nosso texto, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Mulher de Urias. Ele sabia, ele foi avisado. Aí no versículo 4 ele fala: então chama ela. Ele acabou de ser avisado. Ele ignorou o aviso. Ele ignorou o sinal. E quando nós ignoramos o aviso, quando ignoramos o sinal, nós estamos dando um passo mais perto do suicídio espiritual. Então não ignore os sinais. Não ignore os sintomas. Isso é ter inteligência. Já expliquei a palavra inteligência, é uma palavra muito interessante. É você ler entre as linhas. É inteligência, ler, legível. Olhe para a situação, olhe para os sinais e você enxergue através daquilo o que aquilo está dizendo, o que aquilo está prevendo. O prudente prevê o mal. Como é que ele prevê o mal? É uma bola de cristal, pastor. Ele pega uma bola de cristal. Não é isso. Ele vai o quê? Ele vai para o cartomante jogar búzios, vai para uma cigana? É assim que ele prevê? Não. Ele prevê tendo inteligência, lendo o que está sendo apresentado para ele. Os sinais e sintomas e as circunstâncias que Deus está mostrando, colocando no caminho dele. O sábio, o prudente, ele prevê. Ele vê o que está de trás dos sinais e ele se esconde. Davi deveria, ao estar passeando pelo terraço da casa real, ele deveria ter previsto o mal. Primeira coisa, ele não deveria estar lá. Deveria estar na guerra, no lugar que os reis deveriam estar. Número 2, ele deveria não estar se levantando ao meio-dia. Terceiro lugar, ele não deveria ter dado liberdade aos seus olhos, descuidar os seus olhos. Mas aqui, essa questão de ignorar os avisos, ele deveria ter falado: opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui, ao meio-dia, no palácio, chamando uma mulher casada? Se ele tivesse tomado nota desse aviso, desse sinal, a coisa não teria se complicado mais ainda do que já estava. Mas ele ignorou o sinal. E quando eu e você ignoramos os sinais, quando eu e você ignoramos os sintomas, a coisa vai complicar muito mais do que estava e vai complicar muito mais do que precisaria complicar. Agora ele está lidando com uma gravidez não desejada, ele está lidando com o escândalo. Ele perdeu seu testemunho no palácio. Todo mundo viu que ele morou com Batseba, todo mundo viu que Batseba veio. Complica-se rapidinho. Davi agiu, mas não para remediar, ele agiu para encobrir. Esse não é o caminho da misericórdia. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa encontrará misericórdia. O caminho da misericórdia está em confessar. Para confessar você tem que enxergar. A palavra confessar quer dizer homologar. A palavra homologar vem de homo e de logo. Homo quer dizer o mesmo, logo quer dizer palavra.
homologar. Aí você fala, Deus, você falou que isso é errado, e eu também concordo, o que eu fiz foi errado. Isso é confessar. Encobrir é dizer, Deus, você fala que é errado, mas tudo bem, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu acho que não é. Isso não é um homólogo, isso não é homologar, não é a mesma palavra. É uma diferença. É diferente. Deus fala uma coisa, mas eu digo outra. E o que vale é o que eu digo, não o que Deus diz. Agora veja bem, esse aviso, esses sinais, apesar de muito sutil, os avisos e os sinais e os sintomas que Deus coloca na nossa vida, que Deus colocou na vida de Davi, demonstram um pouco da graça de Deus. Da graça de Deus, pastor? Da graça de Deus. Como eu falei agora há pouco, naquela época, naquele governo, naquela ocasião, adultério carregava a pena de morte. Lá em Levítico 20, versículo 10, fala assim, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Essa era a lei que era vigente na época. Davi cometeu um crime passível de morte. E ele sabia disso. Então Deus, ao avisar Davi, porque ele não perguntou se a mulher era casada, ele perguntou, quem é aquela mulher? Ela é Batseba. Ela é filha de Eliã? Ela mora ali? Não, mas foi bem claro, ela é esposa de Urias. Deus deu aviso para tentar poupar, para ajudar Davi, para ver se Davi abriu os olhos, porque até então ele estava com preguiça, negligenciando seus deveres, deixando o olho dele viajar, estava indo para o caminho errado. E Deus falou, eu vou dar um sinal aqui para ver se ele acorda, se ele cheira o café, se ele acorda, se ele se desperta desse transe que ele está. Davi, a mulher casada. E quem adultera, Davi, é digno de morte. Qual foi a reação de Davi? Versículo 4 fala, mandou Davi chamá-la ao palácio. Ele fez o quê? Ignorou o sinal, ignorou o aviso. Mais claro do que esse, eu não sei o que ele queria. Um cascudo, talvez? Eu não sei, o que mais claro? Quem é aquela mulher? Ela é a mulher de fulano. Acabou. Versículo 3. Mulher de Urias o Heteu. Versículo 4. Então enviou mensageiros e mandou trazê-la. Mandou! Bom, se o rei manda, você faz, né? O rei mandou trazê-la. Porque isso, ele ignorou o sinal. Quando eu e você ignoramos os sinais, os sintomas, os avisos, nós ficamos o quê? Inexcusáveis. E a partir desse momento, Davi desencadeou, mandou chamar, cometeu adultério, ela ficou grávida, ele tenta encobrir, não consegue, embebeda Urias, não consegue, manda matar Urias. E casa com a viúva. A coisa se complicou bem mais rápido depois que o aviso foi ignorado. Deus é fiel. Deus vai deixar avisos. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar circunstâncias no seu caminho. Nós não sabemos quem era esse avisador anônimo, não sabemos quem era, mas era alguém que falou, ela é filha de fulano, o nome dela é esse, e ela é casada, ó rei. Tem um monte de mulher solteira, ela é casada, ó rei. Ok, mas manda chamá-la. Deus nos conhece, Deus nos avisa, Deus sempre dá sinais e avisos.
Mas como Davi, se nós ignorarmos, como muitas vezes fazemos, a gente se complica. Esses avisos não estão ali para cortar o seu barato. Esses avisos e sinais são uma cerca de proteção. Deus mandou essa pessoa anônima, não sabemos quem era, mas Deus mandou essa pessoa avisar Davi, que ela era casada, para proteger Davi. Não. Deus queria cortar o barato. Davi queria fazer um programazinho com Betseba e Deus queria estragar os planos dele. Não. Deus sabe que o pecado gera morte. Deus sabe o preço do pecado mais do que qualquer um de nós aqui. Deus estava querendo poupar a Davi do preço do pecado, das consequências do pecado. E na sua graça, Ele mandou um aviso que foi completamente ignorado. E aí a coisa complicou para Davi. Quando a pessoa quer, porque quer fazer o que é errado, Deus sempre manda um recadinho. Ou 2 ou 10. Ignore-o a seu próprio risco. Quer ignorar? Ignore. Porque o aviso não é dado para mim, o aviso é dado para você. Se a gente ignorar o aviso, se a gente ignorar os sinais, então corremos o risco. Você ignora avisos do pastor, avisos que vem na pregação, e às vezes um aviso que, sabe, uma pregação pode falar várias coisas diferentes para várias pessoas. Eu não estou querendo dizer aqui que toda pregação tem um aviso X, não. Você ignora os avisos de textos bíblicos. Mas se você não lê a Bíblia, fica difícil o texto bíblico lhe avisar. Você tem que ler a Bíblia. Não adianta deixar ela aberta lá, o aviso não vai pular e correr atrás de você não e dar uns tapas na cara, não. Você tem que ler a Bíblia. Avisos de amigos, irmãos, avisos de experiências desastrosas que você teve ou que outras pessoas tiveram. Gente, eu aprendi uma coisa, é 1000 vezes melhor você aprender com os desastres dos outros do que com os seus desastres. É muito mais confortável você aprender com o erro dos outros. Você não precisa aprender com os seus erros. Você deve aprender com os seus erros, mas se você aprender com o erro dos outros, como Davi, por exemplo, podemos aprender com o erro de Davi, aí nós não precisamos ter os nossos desastres. Ou nós vamos nos tornar exemplos, ilustrações para as pessoas de como não fazer isso ou aquilo. Tudo serve como aviso. E nós não devemos ignorar os avisos e os sinais, porque nós queremos andar no caminho da misericórdia e não no caminho do suicídio espiritual. Porque isso aqui, ignorar aviso, é um largo passo na direção do suicídio espiritual. Pergunta Davi. E vamos orar. Pai amado Deus querido, ajuda.